Citroën C4 Lounge. Tá pensando em comprar um carro desse, mas tem dúvida se vai ser uma boa opção de compra, se a manutenção vai caber no seu orçamento? Então vem comigo aqui nesse vídeo. Eu vou fazer um levantamento completo de todos os custos de documentação, seguro, cesta de peças completa, lista de equipamentos, parte mecânica. Vamos falar de consumo, custos de abastecimento, principais pontos positivos e negativos desse carro, tudo em detalhes na ponta da caneta. E, mais especificamente aqui, eu estou falando de uma versão bem interessante desse carro, que é o Citroën C4 Lounge Origine, versão de entrada, mas com motor 1.6 THP Turbo Flex e a cereja do bolo, que é o câmbio manual de 6 marchas, ano 2017, logo após o seu facelift. E vamos começar falando aqui dos custos envolvendo a compra de um carro desse, lembrando que todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em janeiro de 2025, começando pelo valor da tabela KBB, que nesse vídeo vai fazer referência ao veículo em bom estado de conservação, com a quilometragem média de 10 mil quilômetros rodados por ano e preço médio de venda particular, está em R$ 49.736. Já a tabela FIPE é acima desse valor, R$ 55.400. Então, o que esses dois números nos mostram? É que para aquelas condições que eu mencionei de conservação, é um veículo que está sendo efetivamente negociado e vendido até mesmo abaixo da tabela. Olha só, um sedã médio 2017 na casa dos 50 mil, no máximo 55. Veja só se não é uma boa opção pensando em custo-benefício. Vou falar de equipamentos mais à frente nesse vídeo. Mas uma vez adquirindo um carro desse, você vai precisar fazer a transferência de propriedade dele para o seu nome. E a taxa de transferência esse ano está em R$ 271,02. Também vai precisar colocar as placas Mercosul se estiver adquirindo esse veículo de um outro município e ele não tiver essas placas instaladas. Em média, aqui na minha região, é cobrado em torno de R$ 300. Então, já no ato da compra, vamos imaginar que na pior das hipóteses, que você pague tabela FIPE num carro num estado um pouco mais extra de conservação. Então, somando tudo aqui, você vai desembolsar R$ 55.971,02 para já tê-lo na sua garagem, com toda a parte burocrática resolvida e esse veículo já no seu nome. Nós vamos falar agora de documentação, começando pelo IPVA, que aqui em Minas é recolhido uma alíquota de 4% sobre o valor aproximado da tabela FIPE. Então, para um carro desse vai dar R$ 2.216. Taxa de licenciamento, o valor que está sendo cobrado esse ano aqui no meu estado, é de R$ 35,18. Seguro, vamos considerar aqui uma estimativa de 5% sobre o valor da tabela FIPE, o que dá R$ 2.770. Mas claro que seguro pode variar dependendo da sua idade, da cidade que você mora, do seu perfil como condutor. Pode variar também dependendo da empresa que você estiver fazendo essa cotação. Então, para cada realidade, cada perfil de condutor, esse valor aqui pode ser um pouco maior ou menor. Falando agora de depreciação que esse carro teve nos últimos 3 anos, para isso temos que voltar lá em janeiro de 2022 e pegar o valor dele de tabela FIPE, que era de R$ 59.940. Diminuindo do valor de tabela atual e dividindo por 3, ele teve uma depreciação média por ano de R$ 1.513,33, ou 2,52%. Numa época em que vários veículos inflacionaram de preço, inclusive vários outros hoje estão custando mais caro do que há 3 anos atrás, o C4 Lounge está mais barato. E isso pode ser bom do ponto de vista do custo-benefício. Você paga hoje mais barato do que vários de seus concorrentes para ter muito mais em tecnologia embarcada. Mas é claro que em detrimento de ter uma maior dificuldade de revenda, né? Mas é interessante considerarmos essa depreciação para estimar quanto que esse carro vai estar custando daqui a 3 anos e considerar a sua depreciação aqui nos custos totais anuais. Ou seja, somando o IPVA, taxa de licenciamento, seguro e considerando a depreciação média anual, é um carro que vai te dar uma despesa média por ano de R$ 6.534,51, ou por mês R$ 544,54, que você tem que ter em mente que esse carro vai te custar para você ter ele aí com toda a documentação em ordem, um seguro em dia para ele e já considerando também a sua depreciação. Mas vamos falar agora aqui de manutenção. Como que é a cesta de peças de trocas periódicas preventivas de um C4 Lounge THP manual? Começando pelo kit de pastilhas de freio dianteiras da Cobrec, que eu encontrei aqui por R$ 303. Já o par de discos de freio dianteiros da Fremax, R$ 535. Kit de velas da NGK, eu encontrei aqui as 4
por R$ 608. São velas mais caras porque elas têm um composto de irídio ali no eletrodo. Então, elas vão ter um custo mais elevado, mas também elas têm uma maior durabilidade. Geralmente, se pagam no longo prazo. Pneus, medidas 205, 55, 16. Eu encontrei aqui os Pirelli P400 Evo, que é um dos modelos que vinham nesse carro 0 km. R$ 1.516 os 4 pneus. Óleo de motor, especificação aqui da montadora para esse ano modelo, é a norma SAE 5W30. Esse motor THP pega 4,25 litros, considerando a troca com filtro. Então, cotei 5 litros de um Castrol Magnatec 100% sintético, API SP e o SAC GF6A, a norma mais atual que temos aí com relação a tecnologia de aditivos no óleo desse, viscosidade SAE 5W30. Ficaram em R$ 240 esses 5 litros, e é muito importante quando você for olhar um carro desse usado para comprar, verificar o histórico de manutenção para ter certeza que o dono anterior usou o óleo correto. Não dá para sair colocando qualquer óleo nesses motores aí. Então, é muito importante você fazer essa verificação. E claro, também verificar toda a documentação para ter certeza que é um carro que não tem nenhuma restrição judicial, não vai te dar nenhuma dor de cabeça quando você tentar transferi-lo para o seu nome. Também é muito importante verificar toda a estrutura de carroceria, monobloco, para ter certeza que é um carro que não passou por nenhuma colisão séria, que pode inclusive comprometer sua segurança a bordo. E para te ajudar nessa hora, não esquecer de nada importante quando for avaliar seu próximo carro, é que eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens, todos organizados no checklist, para que você faça uma análise cada vez mais criteriosa, técnica objetiva e com isso aumente muito as chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Então vou deixar o link na descrição, no comentário fixado e aqui no QR Code, olha só, para o nosso e-book Como Avaliar um Carro Usado, o guia completo. Falando agora da correia de acessórios, eu encontrei aqui da Continental por R$ 135, aqui o preço só da correia, sem tensor incluso. E falando do kit de corrente de distribuição, que não se trata de um item de troca periódica preventivo, mas vou colocar o valor a título de curiosidade. Caso você precise trocar, aqui eu encontrei um kit genuíno Citroën por R$ 1.499. E aqui ele é composto por uma corrente, 3 polias, 3 guias, um tensor, 3 parafusos e um anel de vedação. Em condições normais, não é necessário fazer a substituição desse kit, né? Por isso que nem vai entrar no somatório final de peças. Mas nos primeiros motores THP que tivemos aqui no mercado, né, ainda os apenas abastecidos a gasolina, esse kit de corrente costumava dar problema. Se caso ainda assim der problema, é um custo mediano considerando outros motores aí no mercado com sistemas semelhantes. Então, nada de se assustar tanto. Claro que a mão de obra para trocar isso aí tudo vai ser um pouco mais elevada. Mas, nesses motores THP Flex mais novos, geralmente não dá tanto problema. Falando agora dos filtros, todos cotados da Mali, começando pelo filtro de ar do motor, R$ 76. Filtro de óleo 31 e esse é aquele modelo refil, já com o-ring incluso. Filtro de combustível R$ 30 e o filtro de cabine 34, preços bem acessíveis com relação a filtros. Amortecedores, encontrei os 4 da Monron, modelo OE Spectrum, pressurizados a gás por R$ 2.011. Aqui preço razoável se tratando de um sedã de porte médio, então nada de se assustar. Sendo assim, somando a cesta de peças de trocas periódicas preventivas, ficou em R$ 5.519. Para um sedã médio, motor turbo, eu diria que o preço está até razoável. É claro que não é só isso que você vai trocar num carro desse, né? Existem manutenções corretivas, né? Por exemplo, se queimar um bico injetor, ele é bem mais caro. Uma bomba de alta também, se der problema. Turbina desses motores geralmente são mais caras. Por isso que eu disse que é muito importante você fazer uma boa avaliação mecânica antes de fechar o negócio na compra. Pegar um carro desse que esteja bem cuidado, que não esteja apresentando nenhum sintoma de defeito crônico que pode te dar um custo elevado de manutenção no futuro. Então, fica a dica para você conferir depois o nosso e-book Como Avaliar um Carro Usado, o guia completo. Mas falando agora dos custos envolvendo abastecimento, começando pelo custo do tanque cheio. Motor flex, mas vou fazer uma cotação com gasolina, que conforme o site da Petrobras, agora em janeiro de 2025, está cotando o litro de gasolina a R$ 6,19, que é uma média a nível nacional. Para encher o tanque desse carro que tem capacidade de 60 litros, você vai gastar então R$ 371,40, desde que ele esteja 100% vazio. Falando agora de consumo, para isso peguei dados
oficiais para passar para você. Na cidade é um carro que faz 7,1 km por litro com etanol, 10,5 com gasolina. Já na estrada, 9 no etanol e 13,2 na gasolina. É um consumo muito bom, que você consegue números até melhores do que esse, dependendo, claro, da sua forma de guiar, do trajeto e do trânsito que você pegar. Claro, né, nessa versão com câmbio manual você consegue essas médias aí ainda mais fácil. Mas ainda falando em dados oficiais, com um tanque cheio de etanol dentro de cidade, esse carro vai ter uma autonomia de 426 km. Com gasolina sobe para 630. Na estrada com etanol, 540 km, com gasolina 792. Tanque grande, consumo bom. Claro que você vai ter uma boa autonomia para fazer uma longa viagem sem precisar ficar parando tanto para abastecer. Mas vamos calcular quanto você gastaria em média por mês com combustível. Para isso, vamos imaginar que você rode uma média de 1.000 km por mês. Eu sei que tem gente que roda muito mais, tem gente que roda muito menos, mas a nível nacional aqui uma média plausível fica em torno de 1.000 km por mês. E vamos imaginar que você não vai rodar só dentro de cidade ou só em estrada, né? Vamos imaginar um circuito misto, 50% cidade, 50% estrada. Então vamos pegar os dois consumos na gasolina, 10,5, 3,2. A média deles aqui fica em 11,85 km por litro, que seria o consumo médio global do tanque todo. Ou seja, para você rodar 1.000 km com a gasolina custando R$ 6,19 o litro, você vai gastar R$ 522,36. Isso aí é uma média mensal que você gastaria com combustível, né? Ou seja, para cada quilômetro rodado você vai ter um custo de 52 centavos, o que é um valor razoável na média, considerando sedãs aí de porte médio, outros da categoria têm esse custo semelhante. Mas vamos falar agora da lista de equipamentos, é uma versão de entrada do C4 Lounge, né? Será que ele vem muito bem equipado? Olha só, de série, nessa versão Origine, ele vem com direção eletrohidráulica, com ajuste de altura e profundidade da coluna, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado com saída para o porta-luvas e para o banco traseiro, além de computador de bordo, controlador de velocidade com limitador, duplo airbag frontal, freios ABS, cinto de 3 pontos, apoio de cabeça para todo mundo, controles de tração e estabilidade, faróis dianteiros de neblina, luz traseira de neblina, luzes de rodagem diurna, além de Isofix, assistente de partida e rampa e um CD player com entrada USB, conexão Bluetooth e o volante multifuncional. É claro, vai faltar aqui alguns itens, né? Como, por exemplo, a central multimídia, que só estava disponível nas versões Tendance ou Exclusive, o ar-condicionado digital de 2 zonas também, a partir da Tendance, os airbags laterais e de cortina da mesma forma. Então aqui ele vai ter, claro, ainda um bom nível de tecnologia embarcada, melhor inclusive que muitos outros concorrentes em versões de entrada, mas ele vai ficar devendo alguns mimos extras aí. É normal. Mas vamos falar agora do conjunto mecânico, grande ponto de dúvida de muita gente que quer pegar um carro desse. Aqui ele vem com o motor de código EP6FDT-M, né? É o famoso THP Flex. É um duplo comando de válvulas no cabeçote, sincronizado por corrente. Então aqui, via de regra, você não precisa se preocupar com a troca preventiva desse sistema. Variador de fase para admissão, turbocompressor, injeção direta de combustível. Então cuidado com gasolina de procedência duvidosa, porque pode causar carbonização com mais facilidade ali no sistema de admissão desse motor. Com toda essa tecnologia, ele vai entregar 166 cavalos de potência na gasolina, 173 no etanol a 6.000 RPMs. E um torque de 24,5 kgfm, tanto no etanol quanto na gasolina, numa mesa de torque que vai dos 1.400 aos 4.000 RPMs. Então dentro dessa faixa de giro você vai ter torque máximo para acelerar, para retomar velocidade. É um carro muito prazeroso de guiar, é um motor bem elástico que vai te dar resposta em quase qualquer giro dos mais utilizados aí no dia a dia, né? Para um sedã médio de 1.450 kg, a relação de peso-potência é de 8,4 kg por cavalo. É uma relação muito boa, é um carro de boa resposta. Com isso, o 0 a 100 dele é executado em 9,1 segundos. Sim, é um carro bem rápido. Ainda mais nessa versão, né, que tem a cereja do bolo, que é o câmbio manual de 6 marchas. Aqui é o MCB/6, de engates até bem justos, precisos. Via de regra, esse câmbio ele é um 5+E, ou seja, ele tem uma sexta marcha como se fosse um overdrive, ela baixa bastante o giro do motor. E a quinta marcha é aquela marcha que você vai conseguir a velocidade máxima, né? De acordo com o fabricante, a velocidade máxima dele é de 215 km por hora em quinta marcha aos 6.200 RPMs. Mas é claro que isso aí é só
em situações de circuito fechado em track day. Para você viajar ali em velocidades de cruzeiro, ele tem a sexta marcha que vai baixar bastante o giro. Olha só, a 120 km por hora de sexta, ele vai estar a 2.900 RPMs. Então, o giro mais baixo, boa velocidade de cruzeiro e você consegue, inclusive, ter uma boa economia de combustível. Imagina 100 km por hora, sexta marcha, o motor ali próximo dos 2.000 giros, confortável demais para viajar aí, com certeza. E a suspensão é simples, McPherson na dianteira, eixo de torção na traseira, menor complexidade mecânica. Claro que uma bucha de bandeja ou algum outro componente ali vai ter um custo na média para um sedã dessa categoria, né? Não espere manutenção de veículo compacto, né? Mas tá longe de ser um carro inviável de manter, né? Sistema de freios, disco nas 4 rodas, ventilados na dianteira, sólidos na traseira, o mínimo que se espera dessa proposta aí de um veículo de melhor desempenho. Direção eletrohidráulica, varia a assistência de acordo com a velocidade, bem legal. Dentro de cidade ela fica bem leve para te dar conforto. Na estrada ela vai aumentando o peso ali para você ter mais segurança. Só que o custo de reparo, caso necessário aqui, no sistema desse que é mais complexo, vai ser mais elevado, infelizmente. O porta-malas tem 450 litros de capacidade, uma capacidade ok para um sedã médio, mas é um dos menores da categoria. Dá para levar bagagens de 4 a 5 pessoas sem maiores dificuldades. Mas o Corolla tem um porta-malas maior, o Fluence, o Sentra e vários outros. Mas ainda assim ele vem com banco traseiro rebatível e bipartido de série. Caso você queira aumentar essa capacidade de carga, vai conseguir sem maiores dificuldades. E o interessante é que a tampa traseira ela tem um sistema de abertura por pescoço de ganso. Só que ele tem um compartimento separado quando você baixa a tampa. Então, mesmo lotando o porta-malas, ainda você não corre o risco de danificar nenhuma bagagem, o que é bem legal. Falando em pontos positivos principais desse C4 Lounge, claro, um dos mais interessantes aqui é o seu desempenho, combinação perfeita de motor THP com câmbio manual. É um carro para quem gosta realmente de dirigir, de trocar de marchas, ali para quem é mais entusiasta, é um carro bem prazeroso de guiar, que entrega uma ótima economia de combustível para a categoria, carro de boa lista de equipamentos para uma versão de entrada, eu diria que ele está bem equipado. Bom acabamento interno, materiais de boa qualidade em painel central, forros de porta, bancos, ótimo espaço interno traseiro. Ele tem uma largura de 1,78 m por 2,71 m de entre-eixos, então adultos vão se acomodar com facilidade. Talvez um terceiro adulto ali no meio do banco vai ter um pouco menos de espaço para as pernas, né? Porque tem aquele console central com a saída de ar ali para o banco de trás que ocupa bastante espaço e em largura, claro, não vai ser dos mais confortáveis. Nenhum carro de porte médio tem uma boa largura para 3 adultos, isso é fato. Mas para 2 adultos é excelente. Porta-malas tem uma capacidade razoável, é um carro confortável a rodar sem perder tanto em estabilidade. Ele tem uma suspensão bem equilibrada, não vai passar susto em curvas de alta velocidade, mas ele tende mais para o conforto do que para a estabilidade. Carro de boa altura do solo, não raspa o fundo com facilidade e tem uma boa relação custo-benefício. Olha, um sedã médio 2017, claro, com câmbio manual, mas na faixa dos R$55 mil. É bem mais barato do que um Civic e um Corolla similares aí, de mesmo ano de fabricação. O Corolla, se eu não me engano, nem tem câmbio manual mais no ano de 2017, a não ser numa versão de entrada ali bem seca com relação a equipamentos. O Civic também 2017, na 10ª geração, tinha a versão Sport, né, 2.0 manual, mas custa bem mais de R$55 mil. Então aqui o C4 Lounge entrega tanto quanto até mais por um preço bem menor. Mas é claro que nem tudo são flores, é um carro que tem sim seus pontos de atenção para você ficar atento. Step em medidas temporárias, tem que ficar ligado para você não abusar muito da velocidade quando estiver utilizando. Muita gente não gosta dessa solução, vale ser mencionado aqui. Peças de acabamento sim são um pouco mais caras, com isso o seguro dele tende a ser mais elevado, pode até passar daquele valor que calculamos lá no início do vídeo, tá lembrado? Além disso, claro que esse motor THP ele tem um custo de manutenção corretiva principalmente mais elevado. Como eu mencionei, né, componentes ali do sistema de injeção direta de combustível, caso dê problema, são mais caros de substituir. Também a turbina, né, caso dê problema, não é impossível, né? Também você vai ter um custo mais elevado. Cuidado com combustível de baixa qualidade para não causar problemas de carbonização aí nesse motor. Também tem uma alta desvalorização nesse modelo. Não é à toa que ele está bem mais barato, né?
justamente porque é um carro que vendeu pouco, muita gente ainda tem um certo pé atrás, né, com veículos de procedência francesa, não quer dizer que são veículos ruins, pelo contrário, sim, entregam uma boa relação custo-benefício, mas em detrimento de ter uma menor procura no mercado. Então, naturalmente, é um carro que vai cair muito mais de preço do que um Civic e um Corolla também, ainda mais nessa versão com câmbio manual. Veículos nessa categoria, nessa faixa de preço, geralmente a grande maioria das pessoas procuram com câmbio automático. Então aqui é para quem realmente é entusiasta, quem gosta de dirigir, de trocar de marchas, gosta de uma melhor experiência ao guiar e prefere uma boa relação custo-benefício a uma facilidade maior de revenda. Mas me diga você, frente a toda essa análise do C4 Lounge, você levaria um veículo desse com câmbio manual para sua garagem? Comente aqui abaixo, quero ouvir a sua opinião. Eu, particularmente, compraria. É uma versão bem interessante desse carro, que inclusive ela é bem esquecida. Mas, para você que quer ver outras opções de veículos nessa mesma pegada, nesse mesmo padrão aqui de cesta de peças, de levantamento de todos os custos para você adquirir e manter, eu vou deixar aqui uma playlist completa para te ajudar a escolher a melhor opção para sua garagem. No mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e nos vemos no próximo vídeo.